Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu estava em uma viagem com meus pais e uma amiga minha, a quem podemos chamar de Ana. Essa história se passa na Suécia, durante uma viagem de carro que estávamos fazendo. Meus pais, Ana e eu, estávamos em uma viagem doméstica e tínhamos que dirigir por 8 horas desde nossa casa. O plano era visitar um parque temático e acampar por lá, mas não havíamos reservado nenhuma vaga. O dia chegou e chegamos à cidade onde ficava o parque temático, mas planejávamos visitá-lo apenas no dia seguinte. Então precisávamos de um lugar para dormir. Como tínhamos levado barracas no carro, meu pai procurou na internet por uma vaga nas proximidades. Ele encontrou uma que parecia bom e próxima, então ligou para lá. Infelizmente, naquele dia estava acontecendo um grande torneio de futebol e a vaga de acampar estava completamente lotado. Como não havíamos reservado com antecedência, não havia mais vagas. Meu pai ligou para outros lugares, mas não conseguimos encontrar nenhuma vaga com preço acessível e que fosse perto do parque temático. Nossa única opção foi encontrar um local na natureza para acampar. Colocamos o GPS para nos levar até o estacionamento mais próximo numa área de floresta, para evitar multas. Eventualmente, encontramos um lugar dentro de uma reserva natural. Quando chegamos, havia algumas pessoas por perto, então perguntamos se era seguro montar nossas barracas ali e se era um bom lugar para passar a noite. Uma mulher que estava fazendo trilha nos disse que era um bom lugar para dormir e que não havia fiscalização por lá. Baseados nisso, decidimos dormir num pequeno e isolado estacionamento de cascalho. Estávamos cercados por floresta e a uns 10 minutos de caminhada havia uma praia. Inicialmente consideramos montar nossas barracas na praia, mas algo me dizia que seria melhor acampar no estacionamento. Ao sair do carro para montar o acampamento, notei um carro solitário estacionado mais longe no mesmo terreno. Ele parecia estar em mau estado e não havia ninguém dentro. Achei estranho, pois já era fim de tarde e não havia mais ninguém na praia ou fazendo trilha. Mas naquele momento não pensei muito sobre isso. Ajudei meus pais a montar nossas barracas. Eles dormiriam em uma e Ana e eu compartilharíamos outra, posicionadas bem próximas uma da outra. Depois de alguma luta para montar tudo, finalmente terminamos. Ana e eu deixamos nossa barraca bem aconchegante, assistimos e comemos lanches. Nesse ponto já eram mais ou menos 11 horas da noite. Queríamos dormir cedo para não estarmos cansadas no dia seguinte. Depois de um tempo, por volta da meia-noite, decidimos dormir. Meus pais já estavam dormindo em sua barraca. Ana e eu estávamos mexendo no celular quando, de repente, ouvimos um barulho metálico vindo do estacionamento. Parecia o som de uma pá sendo jogada no chão de cascalho. Nós duas pulamos de susto e nos perguntamos o que poderia ser aquilo. Com medo de olhar pela janela da barraca, escolhemos ficar em silêncio e escutar. O som veio da direção do carro abandonado. Depois, ouvimos o que parecia ser a pá sendo colocada no porta-malas, seguido do som dele sendo fechado com força. Ficamos em silêncio, com o coração acelerado. Logo depois, ouvimos o carro arrancando em alta velocidade, como se alguém estivesse tentando fugir. Mandei uma mensagem para um amigo de uma cidade próxima, dizendo onde estávamos acampando.
Ele me respondeu avisando que aquela praia era conhecida por ser perigosa, com presença de criminosos organizados envolvidos em atividades ilegais. Não fazíamos ideia disso. Ao ler a mensagem, senti um arrepio e fiquei extremamente inquieta. Uns 10 minutos se passaram em silêncio depois que o carro foi embora. Ana e eu começamos a nos acalmar um pouco, quando do nada ouvimos o grito mais alto e aterrorizante de um homem vindo da floresta. Ficamos absolutamente horrorizadas. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que ouvimos um grito muito alto. Como ela não respondeu, liguei para acordá-la. Ela atendeu e disse que nem ela nem meu pai tinham ouvido nada. Ela tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente não era nada sério. Mas naquele momento, eu não conseguia pensar em nenhum motivo normal para alguém gritar daquele jeito. Ana e eu nos encolhemos sob os cobertores, apavoradas, sem saber o que estava acontecendo. Cada minuto parecia 1 hora. Mesmo sendo meia-noite, o medo era tão grande que não conseguíamos dormir. De repente, tudo ficou estranhamente silencioso. Foi então que meu sangue gelou. Ouvi passos. Alguém estava andando ao redor das nossas barracas, bem devagar. Ana e eu nos sentamos paralisadas de medo. Apaguei a luz do celular para não iluminar o interior da barraca. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dele nos meus ouvidos. Não havia nenhuma razão lógica para alguém estar andando por ali, no meio da floresta, naquela hora. Os passos contornaram nossa barraca, depois foram até a dos meus pais e então em volta do nosso carro, que estava estacionado ali perto. A pessoa parou e pareceu observar nossas barracas. Ficou tudo em silêncio por alguns segundos. Então, ouvi o mesmo carro de antes voltando. Seus faróis iluminaram nossas barracas e Ana e eu rapidamente nos deitamos para não sermos vistas. Criei coragem e espreitei pela pequena janelinha da barraca. Vi a porta do carro se fechando com força antes dele acelerar e ir embora outra vez. Senti um alívio momentâneo quando a pessoa foi embora. Pela minha visão, eu podia ver a estrada por onde o carro passou. 5 minutos depois, vi outro carro se aproximando em alta velocidade. Era um carro da polícia, seguindo na mesma direção. Nada mais aconteceu depois disso. Ana e eu ainda estávamos muito abaladas, então decidimos ir para o carro e trancar as portas para nos sentirmos mais seguras. Fiquei acordada até por volta das 5 da manhã, vigiando a floresta, enquanto Ana acabou dormindo ao meu lado. Depois de mais ou menos 1 hora, voltamos para a barraca e, de tão exaustas, conseguimos dormir um pouco. Acordamos por volta das 9 horas, completamente esgotadas. Contei tudo para minha mãe e ela revelou que também tinha ouvido os passos. Quando a pessoa passou perto da barraca deles, ela também ouviu uma respiração pesada, daquelas que a gente só ouve em filmes de terror durante uma ligação assustadora. Ela também ficou apavorada. Por outro lado, meu pai dormiu profundamente e não ouviu nada. Sem hesitar, começamos a desmontar tudo e guardamos as barracas o mais rápido possível. Nenhum de nós queria ficar ali nem mais 1 minuto. Apesar da noite assustadora, nos divertimos no parque temático mais tarde naquele dia. Porém, naquela noite, resolvi pesquisar sobre a floresta onde havíamos acampado. O que descobri fez meu estômago revirar. Pouco tempo antes da nossa visita, um homem havia sido assassinado ali,
devido a dívidas com gangues. Ainda mais perturbador. 2 homens haviam desaparecido exatamente naquela praia e nunca foram encontrados. Não consegui parar de pensar naquilo. E se a pessoa andando ao redor das nossas barracas fosse alguém perigoso, verificando se havia testemunhas? E se estivéssemos em perigo real, sem perceber? Até hoje ainda penso naquela noite. Quem deu aquele grito aterrorizante? E por que alguém estava usando uma pá no meio da noite, no meio da floresta? Acho que nunca saberei. Eu sei que essa é uma história que ainda me assombra quando penso nela, mesmo tendo sido tão jovem quando aconteceu. 6 anos é mais ou menos a idade em que muitas das minhas memórias de infância começaram a ficar mais claras. Tenho um irmão, meu irmão mais velho, chamado Caio. Caio é 2 anos mais velho do que eu. Então, na época, ele tinha 8 anos e eu, 6. Eu tinha um horário rígido para dormir, normalmente às 8:30 da noite. Se eu não obedecesse, ou se nosso pai pegasse qualquer um de nós acordado depois desse horário, estaríamos encrencados. Nosso pai sempre foi muito rígido conosco quando éramos crianças. Honestamente, não me lembro se isso aconteceu numa noite de aula ou não, mas acordei no meio da noite com o Caio me sacudindo. Caio e eu dividíamos um quarto grande no andar de cima da casa. O quarto dos meus pais ficava no primeiro andar. Eu estava confuso por ele estar me acordando, até que ele me disse, sussurrando, para ficar quieto e escutar. Eu escutei e ouvi o que ele estava falando. Era a voz da nossa mãe chamando a gente lá de baixo, mas era num tom muito baixo, quase um sussurro. Eu ia me levantar para ir até ela, mas meu irmão me disse para não ir. Ele disse que achava que não era a mamãe. Disse para ele parar de tentar me assustar. Lembro de ter ficado bravo com ele. Ele me disse para chegar mais perto e escutar. Então fui até a porta do quarto. Bem fora do nosso quarto havia um pequeno corredor que levava ao banheiro e a outro quarto onde nossa avó dormia quando vinha nos visitar. Direto à direita, ao sair do nosso quarto, ficavam as escadas para o andar de baixo, que também tinham uma porta. Encostei meu ouvido na porta do quarto e ouvi a voz com mais clareza. Parecia mesmo a voz da nossa mãe, chamando nossos nomes. Caio, Miguel. Eu disse pro Caio que era a mamãe, e ele respondeu, não é. De alguma forma, mesmo sendo o irmão mais novo de 6 anos, eu me vi sendo o corajoso da história. Abri a porta do quarto com cuidado e fui até a porta da escada, e então escutei de novo. Mas agora a voz tinha parado. Sussurrei para o Caio que a mamãe tinha ido embora, e mais uma vez ele disse, não era a mamãe. Continuei dizendo para ele calar a boca que ele estava me assustando. Destranquei a porta da escada e a abri devagar para não fazer barulho. Quando a porta estava entreaberta, olhei pela fresta e no final da escada vi claramente a silhueta de uma pessoa, uma mulher. Mas na mesma hora, soube que não era nossa mãe. Quem quer que fosse, me viu, porque disse, oi querido, desce aqui. Imediatamente fechei a porta com força, tranquei e voltei correndo para o quarto. Tranquei a porta do quarto também. Comecei a chorar e o Caio só dizia, eu te disse. Concordamos em começar a gritar o mais alto que conseguíssemos no 3, para acordar nossos pais. Então, na contagem de 3, começamos a bater no chão e gritar o mais alto possível. Não demorou muito para nossos pais subirem correndo as escadas, batendo na porta trancada.
A princípio, nosso pai ficou bravo por a porta estar trancada, mas assim que abrimos, ele viu que eu estava chorando e que estávamos realmente assustados com alguma coisa. Eles nos ouviram. Nossa mãe ficou especialmente preocupada depois de nos dizer que ela não estava na escada e que não estava nos chamando. Ela perguntou como era a mulher, mas tudo que conseguimos dizer foi que não dava para ver direito. Enquanto isso, lembro do nosso pai descendo correndo, acho que para procurar a mulher. Depois de um tempo, nossa mãe nos deu um beijo de boa noite de novo, e tenho quase certeza de que ela nos disse para trancar as portas, algo que nunca tinha dito antes. Eu era muito novo para perceber, mas parecia que nossos pais sabiam exatamente quem poderia ter sido. Caio e eu olhamos pela janela quando ouvimos a campainha tocar depois de um tempo, e vimos um carro da polícia do lado de fora. Queríamos descer, mas resolvemos ficar no quarto. Lembro que imploramos para nossos pais contarem quem era e o que aconteceu, mas eles sempre diziam que não sabiam. Também diziam que estavam orgulhosos de nós por não termos descido. Pessoalmente, acho que eles sabiam sim quem era. E para nos poupar de mais traumas ou medos, simplesmente nunca nos contaram. Porque da última vez em que vi meus pais para jantar, perguntei sobre isso. E eles ainda desconversaram, dizendo que devia ter sido algum invasor aleatório. Mas isso nunca explicou como aquela mulher sabia nossos nomes.